do exemplo da audiência passada. O casal lá, né, que queria colocar a filhinha na aula de balé. Vocês lembram, né, que eu contei essa história aqui, né? Aí o esposo falou para a mulher: você arruma um bico aí, trabalha à noite aí, e esse dinheirinho que você vai ganhar à noite nós vamos pagar a aula lá para nossa filha lá no balé. Aí a esposa: não, eu sou mulher, trabalho fora, ainda tenho que fazer serviço de casa, eu não vou fazer bico não. Quem vai fazer o bico à noite para trabalhar é você, Maria. Ah não, eu não vou fazer bico também não, eu chego muito cansado, eu tenho que ver jogo, jornal, né? Eu não vou trabalhar à noite não. Aí, moral da história, não entra receita nova. Se não entrou receita nova, eu não posso criar uma despesa nova, não posso pagar a aula de balé para a filhinha lá. Aí quando vem, então vamos cortar a despesa. Beleza, mulher. Final de semana, você deixa de ir para o salão de beleza. O dinheiro do salão de beleza a gente economiza e paga a aula de balé da nossa filhinha. Não, deixar o salão não. Aí chega ela com o marido e fala assim: não, marido, é fácil. Você deixa sair com seus colegas no final de semana para os botecos da vida, para o bar, e vamos cortar a cervejinha. Não, cerveja não, é o único momento de lazer que eu tenho. Tá? Então, moral da história, não corta também despesa. Então, na prefeitura, quando eu crio um cargo novo, eu tenho que mostrar, né? Aonde eu vou compensar? É criação de despesa nova ou é diminuição de despesa que já existe? Então tem que tomar cuidado. Não é só criação de cargo, não. Qualquer despesa que ultrapasse 24 meses. Está lá no artigo 15 ao artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Se eu agir dessa maneira, dificilmente a folha vai estar estourando, a não ser que tenha uma queda mesmo, drástica de receita. Então os valores que eu estou demonstrando nessa audiência é de janeiro de 2013 a abril de 2013. A gente tem então aí a receita corrente líquida, né? É diferente da receita total, então eu tenho ela demonstrada em mês a mês. Ó. A maior receita, pessoal, foi a de dezembro, 2.576.000. Depois a de março, 2.141.000. Tá? E aí tem o gráfico da receita lá. Dezembro, março. Depois aí tem o abril, tem o março, né? E assim por diante. A questão da folha, primeiro foi a questão do reajuste, tá? E depois a questão talvez de contratação que tem que ser revisto. Agora nós vamos passar para um outro item, que é a questão da meta de arrecadação. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente poderia mandar uma proposta orçamentária aqui para a Câmara, tá? E essa proposta orçamentária com orçamento elástico, né? Quando eu cheguei aqui em Passa Quatro, em 1994, o orçamento de Passa Quatro era maior que o município de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia. Eu atendia aqui e atendia Petrópolis, no Rio de Janeiro. Petrópolis tem em torno de 400.000 habitantes. Eu cheguei para o contador da época e falei assim: mas por que o orçamento de Passa Quatro é tão grande, tão elástico? Sabe por quê, Alexandre? Para a gente não ficar na mão da Câmara. Só que isso não era a realidade de Passa Quatro, não. Era a realidade de inúmeros municípios. Tá? Porque não existia a Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso que veio essa Lei de Responsabilidade Fiscal e deu uma certa moral para o poder público. O prefeito pode pegar e mandar até um orçamento elástico para a Câmara. O vereador pode até aprovar. O orçamento que ele está usando agora é o orçamento que foi aprovado pela Câmara anterior. Será que foi superfaturado? Não sei. Isso aí a gente avalia, cada um vai fazer a sua avaliação. Tá? Mas aí, quando é superfaturado, a gente tem que analisar o orçamento de 2 em 2 meses. Se eu não consigo bater essa meta, o orçamento é meta. Eu tenho que pegar e frear. Tem que limitar os gastos. Então vamos ver a situação de Passa Quatro. O orçamento de Passa Quatro no ano 2013 é 38.050.000. É como se eu estivesse falando assim, ó, como se eu tivesse uma lojinha aí de roupas, tá? Eu chegava lá para as pessoas que trabalhassem para mim e falava assim: ó, vocês têm que vender durante o ano 2013, tá? 38.050.000 de roupas, de vendas. Ah, mas isso é muito, isso é pouco. Não, vamos dividir. Janeiro e fevereiro vocês vendem 6.387.
Março e abril, 6.766. A nossa meta agora de maio e junho que a gente está vivendo é 6.045. E assim por diante. Então vamos lá. A primeira meta nossa, janeiro e fevereiro, já que a gente está falando do primeiro quadrimestre, era o município de Passa Quatro arrecadar 6.387.000. Se a gente tivesse arrecadado aquela receita lá, a folha de pagamento, não estaria 54,10, estaria menos. Mas o que a gente tem que fazer para arrecadar? A princípio é tentar conscientizar o contribuinte em pagar. Tá? A gente tem que primeiro cuidar das nossas receitas aqui próprias. Tá? A princípio seria isso. Então vamos lá. Segundo bimestre, 6.766. Arrecadamos 4.661. Moral da história. Arrecadamos só 24% em 48 até 30 de abril. Tá? Se eu passar para a tela posterior aqui, no primeiro bimestre arrecadamos a menos 27,16%. No segundo bimestre, 31,11%. Então, em reais, arrecadamos a menos 3.839.773,24. Aonde nós pegamos essa informação? Lá no Departamento de Contabilidade e no CIAS-LRF, porque essa informação vai para o Tribunal de Contas. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? O artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele diz: quando a gente arrecada menos do que a meta, o prefeito, por ato próprio, ele tem que baixar um decreto lá e cortar gasto, limitar o gasto. Tá? Então tem que verificar, quando o vereador aqui aprova a lei de diretriz orçamentária, a Câmara passada aprovou, tá? E me parece, não sei se a Câmara aqui tem o costume de fazer audiência pública para aprovar a LDO, a LOA, tem que fazer. Os vereadores presentes aí tentar ver, até 30 de junho tem que fazer. Uma das coisas que tem que discutir é isso. Se estourar a meta de arrecadação aqui, ó, receber menos, aonde o prefeito vai poder cortar gasto? É uma das coisas que tem que discutir. A gente vai rever lá a lei e a gente vai ver aonde a gente vai ter que cortar gastos. E o prefeito vai baixar então um decreto, talvez essa semana ainda, né? Para poder cortar esses gastos. Então, o cidadão aqui presente, quando bater na porta do prefeito, o vereador, quando bater lá na porta lá do gabinete do prefeito, para solicitar uma despesa, às vezes vai receber um não. Às vezes até não pela falta de vontade do prefeito, tá? Pela situação, tá? Por quê? Nós aprovamos um orçamento de 38 milhões de reais e a gente não vai bater essa meta até o dia 31, tá? Ah, mas foi erro de planejamento da administração anterior? Às vezes. Foi erro de planejamento da Câmara anterior? Acho que cada um tem uma parcela aí de responsabilidade, tá? Quando será que vai ser o nosso orçamento esse ano? É uma coisa para a gente se pensar, para não acontecer isso, tá? Então, ó, o artigo 9º fala isso. Olha lá. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas estabelecidas no anexo de metas fiscais, os poderes, no caso o Poder Executivo, por ato próprio, decreto, que nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, a limitação de empenho, de despesa, movimentação financeira. Tá? Então, eu estou demonstrando aqui para vocês, e a primeira demonstração, a gente pode até achar assim, nossa, mas está piorando a situação, né? Contábil, está piorando. Agora a gente vai mostrar aqui, vamos continuar aqui para a gente ver o que mudou. A questão da despesa. O valor empenhado, tá? O valor comprometido na despesa. 11.162.000. O que é isso? É os contratos, que já está contabilizado, é a intenção de gasto. Valor liquidado. Quando a pessoa já entregou a mercadoria e o serviço. Entregou a mercadoria e o serviço, 6.825. Tá? Então tem ainda para entregar de serviço e de mercadoria em Passa Quatro, 4.336. Desse valor, dos 6 milhões que já prestou serviço e entregou mercadoria, foi pago pela administração atual 5.401. E está devendo 1.424. Tá? Os valores acima é somente do ano 2013, ou seja, de janeiro a abril. E aqui tem o Instituto junto. O mês de janeiro,
5.742.000. O mês que mais se gastou. Depois foi o fevereiro. Por quê? Início de administração, você tem que contabilizar o contrato do ano inteiro no início do ano. Isso está lá na lei. A gente tem que contabilizar. Então eu tenho um gráfico aí, o mês que mais se gastou foi o janeiro, depois o fevereiro, o que menos se gastou foi o março. E aqui tem o gráfico da despesa liquidada, tá? É as entregas de serviços e de mercadoria. O mês que mais se entregou mercadoria e serviço foi o mês de março. Agora a disponibilidade financeira, pessoal. A disponibilidade financeira, lembra que lá em 31 de dezembro, a gente demonstrou isso em fevereiro, a disponibilidade financeira vinculada tinha dinheiro. A não vinculada, aquilo que não era de convênio, não tinha dinheiro. Lembra disso? Tá? Está até no material da audiência passada. A disponibilidade dos recursos vinculados, ou seja, recursos de convênio, está em 2.786.000. E de recursos não vinculados, 1.011.000. Só que a despesa, o último valor ali, ó, para pagar, eu tenho de despesa de convênio 1.980.000. E tem 2.786.000 para pagar. Então tem dinheiro. O recurso não vinculado é 1.011.000. E eu tenho uma dívida de 458.000 para pagar. Então tem dinheiro também. Essa situação financeira, comparada com a situação do TP1 de dezembro, melhorou. Aí vocês vão falar assim, mas Alexandre, se melhorou, por que vai cortar gasto? Ué, se eu tenho dinheiro no banco, eu tenho que gastar. Às vezes a gente pensa nisso, tá? A administração atual, se a gente comparar, ela já cortou gastos no segundo bimestre, já pensando que naquela falta lá daquela meta do primeiro bimestre. Primeiro bimestre, janeiro e fevereiro, arrecadou aquém do previsto, então já cortou gasto no segundo bimestre, tá? E está cortando gasto agora. Essa é uma das razões de estar sobrando dinheiro também lá no banco, tá? E tem que continuar cortando. Por quê? Porque não está batendo a meta. Eu só posso gastar até a disponibilidade bancária. Fora da disponibilidade bancária eu não posso, tá? Então é o que está escrito lá na legislação. Agora vamos fazer uma comparação. Da despesa de 2012 para trás, tem despesa aqui até 2007. Depois tem que rever. A administração talvez vai ter que fazer um decreto aí cancelando por prescrição quinquenal, tá? Então, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, tem 658, 153,93 de dinheiro de convênio, de dívida de convênio, e de dívida própria, sem ser de convênio, 356, 704,36. Por quê? Porque a administração atual fez um pagamento, tá? Grande do não vinculado. Por isso que agora o não vinculado, a dívida de dinheiro próprio aqui, está bem menor do que a disponibilidade bancária, tá? Em 2013, 322 de convênio e 101.978 de despesa que não é de convênio. Então isso aí foi uma das melhores que teve da administração atual aí nos janeiro, fevereiro, março e abril, né, nesse quadrimestre que teve, né, e que tem que conservar. Isso aí tem que conservar. Agora, eu chamo a atenção então para o índice de pessoal e o decreto de limitação de despesa. Tem que sair o mais rápido possível, tá? Tanto o índice de pessoal. O índice de pessoal, o prefeito tem 8 meses para estar revendo isso. A limitação de despesa é 30 dias, tá? Se o prefeito não limitar a despesa, a multa pode chegar também a 30% dos vencimentos anuais, tá? Então tem que dar uma olhada nisso, a população tem que olhar, tem que pegar. Tem agora aí a lei de acesso à informação, qualquer cidadão pode chegar e pode estar pedindo essa informação, para estar acompanhando também. É uma responsabilidade de todos. O gráfico, a despesa vinculada lá, ela está menor do que a disponibilidade da despesa vinculada. A despesa não vinculada, que não é de convênio, também está menor do que a disponibilidade. Então aí teve um equilíbrio, né?